Vamos fazer um bate-papo aqui sobre violência doméstica. E eu vou buscar aqui trazer para você, de forma bem simplificada e fácil, que na minha visão todas as pessoas precisam saber. Então eu vou falar aqui de uma forma fácil para que você entenda. Eu sei que tem coisas que são mais complexas, mas eu quero que você entenda o básico. A minha ideia aqui é que você entenda o básico. Entendendo o básico, você vai evitar muitas coisas para você, para familiares seus e para conhecidos. Então, compartilha esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e tenha uma informação mínima, né? E, é claro, eu tenho outros conteúdos que são sobre outros assuntos específicos e também tenho até um curso para quem quiser aprofundar um pouco mais, embora seja mais abrangente, mas são diversas aulas, então fica ligado, mas vamos lá para o que importa aqui para o nosso bate-papo. Então eu separei da seguinte forma, eu vou falar aqui sobre contra quem é a violência doméstica, que é importante você saber, os tipos de violência doméstica, os crimes que são diferentes dos tipos de violência doméstica, tá? As medidas protetivas e o divórcio em caso de violência doméstica. É muito importante a gente saber. E vou buscar também colocar aqui outros elementos para que a gente consiga. Mas eu acredito que aqui tem um apanhado geral que vai ser muito importante para quem não sabe ainda começar por aqui. Então vamos lá. A Lei Maria da Penha ela foi criada para proteger a mulher. A gente sabe que tem uma parte histórica, eu explico isso muito bem no curso, de onde veio o caso e por que o Brasil chegou a fazer uma lei sobre a proteção da mulher, que é a Lei Maria da Penha. E na lei ela fala contra quem é a violência doméstica, qual é o âmbito de proteção. Então aqui para você saber, isso aqui é um ponto importantíssimo, é que hoje no Brasil a legislação de violência doméstica para a proteção da mulher, ela vem proteger de fato quem? A mulher e somente a mulher. Ela não veio para proteger o homem. E daqui a pouco eu falo o que acontece se algo semelhante acontecer com o homem. Mas a lei ela não é para o homem. E eu gosto de falar o seguinte, para que a gente não tenha dúvidas, será que vai ser considerado violência doméstica isso? Porque a violência doméstica ela é julgada no juizado de violência doméstica, que é bem diferente de uma vara criminal, por exemplo, ou até mesmo em um juizado especial criminal, quando é um crime menor. Então, a gente tem que saber que tem uma diferença e o fato de ser enquadrada a Lei Maria da Penha, depois eu vou falar, é algo assim pesadíssimo. Então, a gente tem hoje diversos tipos de crime, onde eu vejo que no Brasil e em outros países também, a violência doméstica só vai ficando cada vez mais pesada e justamente para a proteção da mulher. E pode ser tanto no âmbito familiar, em casa, fora de casa. E eu também sempre falo, na dúvida, se é algo contra a mulher, pode-se ter a chance de ser julgado, ou seja, ser considerado como violência doméstica. Então, muito cuidado. Qual é a diferença entre um crime comum e violência doméstica? Só para você entender. Um crime comum ele é julgado em todo procedimento, mas ele vai para uma vara criminal ou para o juizado especial criminal. Porém, lá você tem diversos direitos para o réu, ou seja, para a pessoa que está sendo acusada, diferente do juizado de violência doméstica. Primeiro, que a mulher tem uma força muito maior o que ela diz. E numa vara criminal, a gente sabe que, na dúvida, se beneficia o réu, mas nos juizados de violência doméstica, não. Tá? E é como se fosse uma vara, porque juizado, às vezes a gente confunde com o juizado especial civil e pensa que é algo simples, mas não é. É o pior tipo de crime, na minha visão, e pode levar à prisão de uma forma muito fácil, que eu vou falar depois, quando chegar na parte das medidas protetivas. Então, fica ligado e fica até o final que você vai entender diversas questões que são diferentes aqui. Então, na dúvida,
é contra a mulher, pode ser sim uma violência doméstica, tem diversos tipos de violência doméstica, que é para enquadrar a Lei Maria da Penha, e daqui a pouco eu falo qual a importância disso para a mulher e como isso é ruim para o agressor. Então o crime ele tem que ser contra a mulher. Aí a exceção vai ser o quê? Pode acontecer quando é a criança, porque contra a criança, sendo menino ou menina, pode-se ter sim um julgamento, ou seja, que o processo corra no juizado de violência doméstica. Porque hoje, como ainda não tem, deveria ter, né, uma parte que julgue especificamente as crianças, mas ainda não tem no Brasil todo. Então, hoje, no lugar que não tiver, vai ser o juizado de violência doméstica. Então, a gente tem essa exceção. Tem exceção também da pessoa que ela teve uma mudança de sexo, ou seja, é uma pessoa de fato do sexo masculino no seu nascimento, mas depois teve uma mudança de sexo. Então, a jurisprudência brasileira hoje já vem considerando que se a pessoa se considera como mulher, já teve ali a mudança, né, civilmente, de nome e tudo, pode ser sim considerada uma violência doméstica. Esse ponto ele não é pacificado, ou seja, não é uma decisão assim que vai ser assim pronto, mas está tendo uma evolução, uma flexibilidade com relação a isso. Então é importante você saber também. E, claro, aqui eu estou falando, vamos finalizar essa parte. A proteção é em favor da mulher, então a lei protege a mulher. Agora, quem pode ser o agressor, quem pode ser o acusado, o réu, quem cometeu o crime contra a mulher? Aqui já é diferente, porque aqui pode ser qualquer pessoa, pode ser inclusive uma mulher. Então, uma mulher pode agredir outra mulher e pode ser sim uma violência psicológica ou uma violência ser enquadrada a violência doméstica, ou seja, a Lei Maria da Penha. E também, é claro, pode ser uma violência psicológica também, e física, enfim, todos os tipos, mas só para deixar claro que pode ser mulher contra mulher. O que é importante saber é que a pessoa a ser agredida, né, a vítima, tem que ser a mulher. Ou, conforme eu falei, aquelas exceções lá, mas a lei ela não foi criada para as exceções, elas vão ter. Ainda não é 100% de certeza, vai ser no caso a caso, mas a certeza que é importante você saber que é contra a mulher. E a pessoa que agride pode ser qualquer pessoa. E agora eu vou falar sobre os tipos de violência doméstica. Isso aqui é importantíssimo. E aqui, antes de falar de cada tipo, é importante você saber o seguinte. Aqui, quando se tem qualquer tipo de violência doméstica, é quando é considerado que é uma violência de fato contra a mulher, vai ser aplicada a Lei Maria da Penha e vai para o juizado de violência doméstica. Aí que o bicho pega. Por quê? Porque você não é a pessoa que está sendo acusada, não é o réu comum, não é um réu que vai ter todos os benefícios. Então, quando você está ali quando você está ali e é aplicada a Lei Maria da Penha, pode-se ter medidas protetivas de urgência com o simples fato da mulher falar que algo está acontecendo, porque na dúvida vai que está acontecendo mesmo. Então, sem muitas provas, é possível conseguir uma medida protetiva contra o homem, ou seja, quem for que cometeu o ato. E o ato que eu falo aqui não é só violência física. Então, vamos lá. Essa que é a questão. Então, o réu ele perde direito se for condenado. Ele não pode, por exemplo, tem o que a gente chama de pena privativa de liberdade, que dependendo da quantidade de pena, você converte para restritiva de direito. Ou seja, não estamos tratando de prisão, mas de pena alternativa. Só que mesmo assim não é possível, porque esse réu ele não tem esse direito. Então, assim, desde o começo até o final, ele vai deixar de ter alguns privilégios, assim como a dúvida em benefício do réu, muitas vezes não vai ser levado em consideração 100%. Por quê?
Porque a mulher, se ela falou algo, mesmo que não tenha provas, pode ser que seja considerado como a palavra dela valendo muito por ela ser vítima e ser um crime em âmbito de intimidade. Claro que a gente tem uma defesa, a gente tem o devido processo legal, não é bem assim, não é só falar, mas se uma defesa não é bem feita, corre o risco disso acontecer. Eu falo isso porque a gente lida com casos assim e a gente tem um trabalho muito árduo para provar a realidade. Até porque, de fato, de verdade, muitas denúncias são falsas no Brasil, infelizmente, tá? E isso faz com que as mulheres que têm razão sejam prejudicadas pela desconfiança, porque são tantos casos que chegam assim na delegacia que quando chega um verdadeiro, pode ser que a polícia, né, por aquela questão de, poxa, sabe, dar uma desconfiada, e realmente, quando a pessoa, tanto quanto a pessoa está falando algo, quanto a pessoa que está se defendendo, se dá, né, o direito delas se manifestarem, mas sabemos que tem que ser analisado tudo. Então, realmente, não, independente se for verdadeiro ou falso, vai ter uma desconfiança no sentido de, opa, vamos ver se é verdade. Mas aqui, como tem diversas denúncias falsas, já é diferente, é um peso a mais. Realmente a pessoa desconfia mesmo, ou seja, no sentido de não acreditar, não é aquele negócio de vamos analisar, né? Porque assim como tem que analisar todos os casos, mas não, entra numa desconfiança que é muito ruim para a mulher. Então, a gente tem 5 tipos de violência doméstica. A gente tem a violência física, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência patrimonial, a gente tem a violência moral e a gente tem a violência sexual. Então, tem esses 5 tipos de violência. E sendo enquadrados em qualquer um desses tipos, é considerado a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, por isso é que é importante saber. Então, a violência física, por óbvio, a gente sabe que vai desde uma agressão simples até o pior, que é chegando numa tentativa de homicídio ou homicídio. Então, a gente tem diversos graus, né, de lesão, desde uma leve até uma grave ou até mesmo leve à morte. Por isso que tem os crimes hoje de feminicídio. Que se tem uma discussão, mas independente da discussão, é importante saber que antes e agora, o feminicídio realmente vai ser, assim, na base dele, um homicídio, porque de fato ele é o artigo 121 do Código Penal, só que tem uma qualificadora, que a gente chama, que é do feminicídio, que só é feminicídio quando é um homicídio pelo fato de acontecer esse crime pela mulher, pela condição dela de ser mulher. Porque se for contra a mulher, mas não for pela condição dela de ser mulher, de gênero, ou seja, porque ela é mulher, ou assim, a pessoa destrata ela, chega ao ponto de matar, vai ser considerado também um homicídio. É importante a gente saber sobre isso. Mas, de fato, hoje, até por uma questão de estatística e tudo, é considerado feminicídio e, às vezes, muitas vezes, até o que não é, pode ser considerado, que nem eu tô falando. Porque, às vezes, até se saber, já entrou nas estatísticas dos tribunais, enfim, muitas vezes não veem a condenação, ou na condenação não é repassada da forma para ficar melhor a estatística. Então, só para vocês entenderem, tem esse lado, mas, querendo ou não, é uma violência doméstica. Mas, é claro, se a gente está no âmbito de defesa e é injusto, muitas vezes a defesa vai trabalhar dessa forma, só para vocês entenderem por que algumas coisas que é importante ver se realmente vai ser contra a mulher da forma devida ou não, tá? Isso, normalmente a defesa faz isso. E a acusação faz ao contrário, né? Tanto a promotoria quanto um advogado de acusação, ele vai fazer ao contrário, ele vai fazer de tudo para que seja aplicada a Lei Maria da Penha, porque vai ser mais favorável à mulher, em todos os âmbitos, em todos os sentidos. E a gente também tem a violência psicológica, onde a violência psicológica
é quando de forma reiterada ou nem precisa ser de forma reiterada, mas que se tem um abalo psicológico para a mulher. É um crime aí que é de... Um crime não, né? Eu tô falando aqui do tipo, depois eu falo dos crimes. É um tipo de violência doméstica que é de difícil identificação. Então, muitas vezes só é possível por laudo de profissionais, psicólogos, psiquiatras. Não é tão simples saber, salvo quando se tem provas de, por exemplo, digitais, de WhatsApp, enfim, que dá para ver que tem ofensas e tudo que pode gerar essas questões, ou a própria violência física, ela já pode gerar uma violência psicológica. Então, normalmente a acusação ela coloca junto, se a mulher realmente ela tá ali se sentindo, ela não tem liberdade de escolha e tudo, e ela se sente pressionada, então pode ser que realmente esteja acontecendo. Então, é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise desagradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação. Então aqui eu até falo muito específico bem, que eu tenho mais tempo lá no curso de violência doméstica, onde eu falo tudo sobre violência doméstica, desde de como surgiu o primeiro artigo até o último. E lá eu explico bem que tem uma causa e consequência na Lei Maria da Penha, porque ela fala da violência psicológica, por exemplo, que causa dano emocional, mediante, ou seja, não é, mas como que se causou? Então aqui, por exemplo, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, e ela vai se misturando, porque a gente tem outro tipo de violência, que é a violência moral, onde, por exemplo, o insulto vai gerar também numa violência moral. Então é importante saber que, normalmente, quando se trata de violência doméstica, é difícil ser só um tipo de violência, mas a acusação é importantíssima e ela busca colocar diversas coisas. Então aqui eu não sei de que lado você está ou de quem você conhece, mas você precisa saber que a acusação vai fazer o máximo para fazer enquadrar a Lei Maria da Penha e a defesa vai fazer o máximo para que não seja aplicada a Lei Maria da Penha, nem que continue um julgamento, mas vai se fazer o máximo para que isso não aconteça, que não seja aplicado. Então, quero aqui que você entenda, e para ambos os lados não é fácil, porque também, se não fundamentar, não deixar correto, pode ser que uma violência doméstica seja prosseguida como um crime comum, que não tem todos esses benefícios, né, do juizado de violência doméstica. Então tem que ter muito cuidado, principalmente no começo ali. E eu falo isso porque a realidade é que eu lido com pessoas de ambos os lados e entendo as dores, tanto da vítima, quanto também, muitas vezes, do homem, que às vezes também é vítima. Então acontece de tudo nesse Brasil aí, de positivo e de negativo para ambos os lados. Então tem muita gente que é vítima, tem muita gente também que faz atos errados. E é importante até você saber conscientizar as pessoas para que a pessoa saiba o que pode fazer ou não. Às vezes a pessoa não tem consciência, por exemplo, xingamentos e tudo, ou essa violência psicológica, não sabe. Inclusive a violência psicológica é crime. E depois eu vou falar sobre isso. Já. Então a gente tem a violência sexual também, que é entendida como qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induz a comercializar de qualquer modo a sua sexualidade. E não somente isso, aqui começa pelo pior, mas pior que eu falo assim, né? Isso aqui é algo mais do que absurdo, né? Mas agora começa na parte da intimidade, que é o quê? Que impeça a mulher de qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio. Então isso aqui é uma coisa que pode acontecer. Forçar a mulher praticamente ficar grávida, ou a casar com a pessoa, ou até mesmo a abortar. Então isso daqui é o que mais acontece, assim, o que é mais comum, mas até mesmo forçar a prostituição,
mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, enfim. Então, a violência sexual ela é bem ampla no curso que eu tô falando. Eu explico bem essa parte aqui, mas eu quero que você entenda que normalmente o que acontece é nas relações íntimas onde a pessoa, ela obriga a mulher a ter relações, ela não querendo, ou até mesmo de não usar camisinha. Então, isso faz o quê? Que a pessoa possa ter uma gravidez indesejada. Então, isso é uma violência doméstica. Isso por si só, você não tem mais nada, nem manipulação, nem nada. Só isso, a pessoa nunca fez nada, nunca nem gritou, nunca fez nada. Mas se fez isso, é sim uma violência doméstica, de fato. Claro, tem que ser apurado tudo, mas é o que a lei diz. E tem a violência patrimonial, que é quando qualquer conduta que configure assim, reteve a coisa da mulher, subtraiu, destruiu. Então, pegar dinheiro, destruir os objetos, celular, documentos pessoais, documentos de trabalho. Isso faz com que a mulher ela não tenha uma liberdade. Então, você tem uma violência do patrimônio dela, inclusive não deixa que ela tenha patrimônio. Então, isso é uma violência patrimonial, fica muito ligado. E também pode ser até considerado uma violência patrimonial a falta do pagamento, muitas vezes, da pensão alimentícia. Que às vezes é devido para a mulher ou para a criança e não se paga porque não quer que a pessoa se desenvolva ou que tenha uma vida, né, que tenha o controle. Então, muitas das coisas que não estão escritas na Lei Maria da Penha pode ser considerado violência patrimonial. Aí é onde, por isso que eu tô falando, a pessoa tem que ficar ligada, porque às vezes ela pensa, poxa, não concordo com esse término e não vou deixar ela com o meu dinheiro. Mesmo tendo uma decisão que falou sobre isso. Então, tudo bem, a mulher vai ter o direito, não só o direito, porque de fato é uma violência patrimonial. Então tem que ficar ligado que às vezes uma pirraça, às vezes a pessoa não quer cometer um crime ou contrariar ainda mais a Lei Maria da Penha, porque isso por si só acaba o quê? Uma medida protetiva contra essa pessoa. Além da prisão civil, né, porque não está pagando a pensão alimentícia, mas a medida protetiva sai rápido. Prisão por dívida civil demora mais. E, enfim, se a pessoa não cumprir, ou descumprir, na verdade, a medida protetiva, ir lá, querer tirar satisfação, pode ser presa preventivamente. Então, ficar ligado. Por isso que, assim, a importância, né, de você tirar a dúvida, de você saber o que pode ou não pode fazer. Porque senão você está no sal. Porque você saber depois que a merda aconteceu, é pior. Tá? É pior porque você vai aprender com o erro, mas não precisava ter errado aqui. E a gente tem que ter humildade, porque de fato ela não é uma lei fácil. Eu falo isso porque se você for ler, ela é pequena, mas não é tão simples. E temos aqui também a violência moral, que é quando tem qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, ou seja, xingamentos, acusar falsamente um crime ou fazer coisas perante as outras pessoas que é difamar a pessoa perante os outros. Então isso pode ser considerado, e isso é muito comum, porque xingamentos e tudo, e ainda mais quando acontece pelo WhatsApp. Isso aqui é um perigo, porque às vezes tem xingamentos, a mulher vai na delegacia, prova, tem uma violência moral, no mínimo, e pode-se conseguir uma medida protetiva, porque ela vai falar, olha o que ele faz comigo, fora que não tenho como provar aqui. Que a mulher também pode falar que tá batendo, ou que tá com medo que algo aconteça. Pronto, vai conseguir a medida protetiva, muito certo que isso aconteça. E o homem que se vire aí, tá, pra se defender. Que eu falo homem, porque a maioria dos casos são homens, mas a mulher, enfim, seja quem for, né, que esteja aí sendo acusado, né, que a mulher foi denunciar. Então a gente tem esses 5 tipos de violência doméstica. E esses tipos não são crimes, são tipos que eles servem para o seguinte: aconteceu qualquer coisa desses tipos, vai ser enquadrado a Lei Maria da Penha. Então fica muito ligado, tem medida protetiva, vai para o juizado de violência doméstica e lascou. Porque muitos advogados eles não gostam, inclusive, do quê? De fazer essas defesas, porque não é uma defesa simples. Uma defesa complexa, muito ligada aos fatos,
Então, se o advogado ele não souber, né? Então, quando eu tô lá atuando, já consegui muitas absoluções justamente porque eram denúncias falsas, mas eu tive que praticamente provar que não. Então, tem que ter uma habilidade muito grande, tá? Uma sensibilidade, saber como conduzir provas, como produzir provas, e não somente ficar na defensiva, que às vezes muitos casos criminais são assim. Aqui não, que você não fica na defensiva, que você tem que atacar, ter a melhor estratégia, senão você está no sal. Tô falando aqui principalmente em denúncias falsas, porque o que tem de denúncia falsa, que é considerado como verdadeira e o homem é condenado, não está no gibi aí. E muitas vezes porque a pessoa não tem consciência disso e pensa que não vai dar nada. Então, fica ligado aqui, porque tem que saber sobre isso. Inclusive você, mulher que cogita, seja por orientação, tem um benefício aí no divórcio, na partilha de bens, seja o que for, muito cuidado com usar uma denúncia falsa. Ele pode ser... esse feitiço pode ir contra você, então muito cuidado. Então vamos lá. Então assim, hoje a gente também tem os crimes que são diferentes dos tipos. Então quais são os crimes aqui? Eu vou falar de alguns. Hoje a gente tem o crime de violência psicológica. Por isso que eu falo, cada dia tá ficando pior esse negócio, não só aqui, tá, no Brasil, mas no exterior também. Em Nova York, por exemplo, tem pessoas que são liberadas por tráfico de drogas e ficam presas por violência doméstica. E por que isso? A gente sabe que na violência doméstica, quando você tem uma prisão ou em flagrante, muitas vezes é porque tem uma agressão. Então tem um risco muito grande do agressor, do réu, do acusado, fazer algo contra a mulher. Ainda mais quando é violência física e tem a prisão em flagrante. Ou seja, que foi feito porque se não fizesse algo pior ia acontecer. Então, provavelmente, quando isso acontece, tem uma chance enorme, assim, de ter uma medida protetiva. Só se a mulher não quiser, mas... Então, já aqui, né, provavelmente possa ter isso mesmo que a pessoa pague fiança e saia, tá? Isso em delegacia mesmo. Mas, importante você saber que fora do Brasil, que é outra realidade, tem pessoas que ficam presas por esse crime e o traficante não fica. Então, não é só uma realidade brasileira, você tem que ficar ligado, porque é um negócio sério, assim, ao extremo. E as pessoas não entenderam isso. E outra, que realmente, se a mulher ela foi mal intencionada, ela lascou. Então, por isso, você tem que ficar ligado, você tem que saber, pô, o que eu faço na delegacia? Então, aqui vai uma dica aí de delegacia. Fica ligado, porque não é porque você é inocente que você pode sair falando tudo ali para o delegado. Eu sei que os policiais muitas vezes são gente boa e às vezes parece que eles estão do nosso lado. Mas a função deles não é essa. A função deles é desconfiar de você, desconfiar que fala assim, nem investigar. Então, ele quer que você fale tudo e às vezes o que você vai falar vai te complicar. Então, é muito importante que você procure um advogado, tenha peça para contactar o advogado e tudo. Por quê? Porque é importante você ficar em silêncio, senão você vai acabar dando um depoimento lá. Isso eu falo não somente na sala de depoimento, mas até de forma informal. Você vai falar coisas que pode parecer que está tudo certo, mas na experiência policial eles podem desconfiar, entendeu? Então você chega lá e você pode ter tudo virar contra você. Então fica ligado. Falo isso porque acontece muito e eu pego mais casos depois da delegacia, quando já tem um processo criminal, que a pessoa pensa que não vai dar em nada. Então ficar muito ligado nesse ponto aí, tá? Então a violência psicológica hoje é crime, ou seja, antigamente era violência psicológica que servia para enquadrar na Lei Maria da Penha. Mas não tinha agressão física, não tinha nada. Às vezes tinha uma violência moral, que de fato são crimes, né? Que é a calúnia, difamação e injúria. Mas às vezes não tinha provas, não tinha nada, né? E a pessoa só seguia se quisesse. Agora com a violência psicológica lascou. Então o que eu tô falando? Vai ficando um cerco pior para o agressor, seja homem, seja que for, então vai dificultando e para a mulher vai melhorando. Porque ao mesmo tempo que eu falei das denúncias falsas, vai acontecendo muita coisa verdadeira e importantíssima que a mulher tem esse direito. Senão, de fato, a mulher pode ser muito prejudicada. Então, eu vejo que é muito positivo aí a lei, tá?
Só que, infelizmente, a lei é diferente das pessoas que usam ela de forma má. Agora, tem também a discussão, será que essa lei é constitucional, será que não é? Tendo essa discussão ou não, só para você saber, se você tem um processo, alguém tem, não vai poder usar esse argumento falando que a lei é inconstitucional. Hoje ela funciona e a tendência dela é piorar, tá? Piorar, fala assim, fechar o cerco mesmo. Se outros crimes eles não conseguem fazer isso, nesse eles estão fazendo o máximo para fechar o cerco, até porque eles sabem que é o seguinte, aqui não é um crime que é cometido e as pessoas nunca mais se veem, né? Por exemplo, furto, roubo, mesmo que você veja pessoas, nunca mais vai ver a pessoa de novo, assim, ou muito aleatório. Agora, aqui não, aqui às vezes a pessoa é casada, separa, tem filhos, e aí? Aí que a pessoa vai continuar o convívio, mais ou menos familiar, no sentido de que não vai estar ali junto, mas tem um laço familiar do filho. Então, a lei ela vai proteger mesmo. E outra coisa também é porque tá tendo muito... Se ela tá assim, é porque tem muita coisa acontecendo. Então, é um crime aí que chega para qualquer pessoa. As pessoas trabalhadoras, pessoas com dinheiro, capacidade econômica. Não é um crime que normalmente, né, como se fala, né, que os criminosos são mais pessoas de uma outra classe, tudo. Aqui não, é um crime que chega da pessoa mais humilde à pessoa mais rica, muito fácil. Então tem que ficar ligado, tá? E de fato tem coisas que é importante rever conceitos e mudar, porque de fato vai ser considerado crime. Então, a gente tem essa diferença. E também tem crime que é o de lesão corporal, que embora tenha violência física é uma coisa, aí tem um crime de lesão corporal, e todo tipo de violência física, né? Tem diversos crimes que eu falei. Desde uma lesão corporal leve, que ela vai indo da leve até a grave, inclusive a lesão corporal seguida de morte, que é quando você não tem intenção de matar, mas acaba matando, é diferente de um homicídio, ou seja, a agressão foi tão forte que acabou matando. Também temos o homicídio. Então, todo tipo de violência pode ser considerada violência doméstica, tá? Física. Só que aí a gente tem os crimes. Então, são coisas diferentes. Então, qual é a diferença? Porque pode-se ter uma lesão corporal grave julgada na vara criminal. Porém, se for enquadrado na Lei Maria da Penha, o bicho pegou, porque aí é o crime de lesão corporal grave com base na Lei Maria da Penha. Então, aí já muda tudo. Os meios de prova, que nem eu falei, a palavra da vítima vai ter mais força, pode ter uma medida protetiva. Não, mas quando é violência física, a medida protetiva aí é um negócio que é quase que um padrão. Só se a mulher falar que não quer de jeito nenhum, porque de caso contrário, vai ter. Isso se a pessoa não ficar presa, dependendo do que acontecer. Presa, no caso, preventivamente. E também, agora vamos lá, entrar nas medidas protetivas. Hoje a gente tem, pela Lei Maria da Penha, medidas protetivas contra a pessoa que agrediu ou que esteja na iminência de agredir, porque muitas vezes são outros tipos de violência, ou até mesmo que não agrida fisicamente, tá? Mas que coloque a mulher assim no lugar, por exemplo, violência patrimonial, psicológica, onde a mulher ela não consegue fazer nada. Então a lei ela permite que tenha uma medida protetiva onde tire o homem do lar, tem outros meios, por exemplo, se que ele fique distante da mulher. Então assim, tem diversas formas, tá? Com relação à violência ou com relação à medida protetiva, e elas não são iguais, tá? Pode também pedir para, se a pessoa tiver arma de fogo, para que fique suspensa a questão ainda da arma de fogo. Aqui eu não vou falar, tá? Sobre como que funciona o procedimento. Falo isso no meu curso mais completo e que aí eu paro, explico e tudo aqui. Em linhas gerais, que a gente precisa saber das medidas protetivas é que elas podem acontecer em qualquer tipo de caso de violência doméstica,
E aqui, por exemplo, quando elas acontecem, o que elas podem fazer, tá? Isso daqui não é junto, tá? Pode ser junto ou separado, misturado, enfim, o juiz vai decidir. Mas tem a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, proibição de determinadas condutas, entre elas a aproximação da pessoa ofendida, dos seus familiares, das testemunhas, ou seja, não é só da pessoa, pode ser do filho e tudo. Então, às vezes, o pai fica distante do filho por conta do risco. Então, a medida protetiva ela abrange a família, pode ser o pai também, o pai e a mãe da mulher, enfim. Tem um outro que eu acabei não falando, que é o afastamento do lar, domicílio, local de convivência. E também a proibição de contato com o ofendido, seus familiares, por qualquer meio de comunicação. Isso que é muito comum hoje em dia. Não é somente fisicamente, mas até mesmo mandar SMS, e-mail, mensagem por WhatsApp. Fica restrito, tá? E mandou, tem o risco da mulher. Ela vai falar que aconteceu, que foi descumprido e tem um risco de prisão, tá? Prisão preventiva por descumprimento. Então, ficar muito atento. Frequentar os mesmos locais, então é muito importante que tem que ter esse cuidado, porque assim, quando que se fala de afastamento do lar e também uma de aproximação, normalmente se coloca os metros, mas também tem lugares, por exemplo, igreja, a escola da criança, locais que sabe que a mulher vai estar, também ficam incluídos, então tem que ter muito cuidado, embora não tenha na decisão, o juiz vai meter a caneta no sentido de prender, se ele entender que foi de propósito, mesmo que não esteja expresso. Aí a defesa vai ter que lutar e tudo mais, importante ficar ligado nisso daí. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica do ofendido, que eu falei. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios, ou seja, uma das medidas protetivas pode ser até mesmo que o homem pague alimentos provisórios ou provisionais para a mulher. Que isso? Pode ser que ela não tenha condição de se sustentar ou, se tiver filho, de sustentar ela e os filhos. Então, às vezes tem um afastamento do lar e o homem ainda tem que pagar, porque às vezes ela não consegue se sustentar, né? Ou se ela sai do lar, é comum que às vezes a mulher já vai para casa da mãe ou algo assim. Isso acontece bastante. E o homem tem que pagar uns alimentos. Ou seja, que é o quê? Uns valores para que ela possa se alimentar, comprar as coisas dela e tudo. Isso aqui em casos que a pessoa muitas vezes não tem um trabalho. Isso acontece bastante. Restrição. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Ou seja, quem comete crime, violência doméstica, enfim, não é que a lei quer só prejudicar, também tem esse lado positivo, que é o comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação, e é importantíssimo participar para ver que teve uma mudança. E outra, é que nem eu tô falando, tem coisas que a gente erra, pessoas erram, todo mundo erra em várias coisas, né? Então é importante ter essa mudança, e não somente para parecer que está mudando, e outras que realmente você não fez nada, ou vacilou, nem sabia que era, então por isso que é importante estar aqui. Mas você tem que estar ali, ver o que pode, o que não pode. Aqui também acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo. Então isso aqui também é para ajudar, porque tem casos aí mais extremos, tem pessoas que também têm problema de alcoolismo, então drogas, então, assim, tem todo tipo de pessoa. Então, é um apoio aí, mas não quer dizer que a medida protetiva vai ser todas as coisas, tá? Mas era importante que até que tivesse mesmo, mas não é a realidade. Então, hoje, a medida protetiva, ela vem para proteger a mulher, para que algo de ruim não venha a acontecer com ela, e até mesmo ter medidas positivas para ela, por exemplo, os alimentos, né? E também para o homem, pelo menos deveria ter esses programas que às vezes é importante, que às vezes a pessoa está numa fase ruim, não sabemos, né? O ser humano, ele falha, então às vezes é importante também ver o que está acontecendo com o homem, claro, com a mulher, mas com o homem também, que muitas vezes não é um criminoso, né? Às vezes foi algo que aconteceu, não sabemos o porquê, mas
é melhor que se tenha uma mudança de verdade, um arrependimento, se for algo de errado, do que continuar com os mesmos erros, né? Enfim, é importante essa mudança. O advogado ele tem que ser um agente de mudança aí. Eu sempre converso com meus clientes e entendo o que está acontecendo, quando é justo e quando é injusto, mas eles têm que saber, né? Eu faço questão de saber o que está acontecendo e tudo. Então, assim, muito importante saber que o descumprimento, hoje em dia, além de se ter uma prisão preventiva, que é terrível, tá? É prisão. Então, eu tanto falando, às vezes o traficante não é preso. E a pessoa que cometeu violência doméstica, pelo fato, ela não está presa, tá? Pelo crime, mas tem uma medida protetiva. Ela descumpriu, mesmo que, poxa, eu não sabia, eu fui lá falar com a pessoa, que ela tá mentindo e tudo. O juiz não quer saber, ele vai prender, tá? Decretar uma prisão preventiva. Agora, assim, vão tendo mudanças, então em 2018 tem uma lei que especificou que descumprir decisão judicial que refere a medidas protetivas é crime. Antes era o crime de desobediência, hoje tem um crime específico que é de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, que é uma detenção de 3 meses a 2 anos. Então, assim, é muito importante a gente saber disso, porque, nem eu tô falando, o cerco tá fechando, porque muitas coisas que não eram crimes, mas específicos, vão sendo criadas. Outras coisas que eram violência e que nem eram crimes, mas era só para enquadrar na lei, por exemplo, violência psicológica, era para assim, poxa, vamos ter certeza que vai enquadrar essa lei aqui e para que aquela mulher tenha uma medida protetiva, mas hoje não é somente isso. O homem ainda vai responder pela violência psicológica, ou se for o caso, se tiver só isso, vai ser só isso. Só isso que fala assim, porque muitas vezes se forçava outros tipos de crime, e hoje não. Vai o crime correto, vamos assim dizer, então tem que ficar muito ligado, você tem que saber disso. Uma outra coisa que eu quero falar é sobre o divórcio. Muito comum quando a pessoa está casada, se tem o divórcio, ou união estável, tudo, mora junto, então se tem um divórcio. Então, no juizado de violência doméstica, pode-se decretar o divórcio, até porque é importante, né? A gente sabe que muitas vezes vai ter um rompimento mesmo, e às vezes é de forma emergencial. Então, se pode ter o divórcio, mas não pode tratar de tudo como partilha de bens, porque é um juizado que ele não está ali para tratar da partilha de bens ou da guarda definitiva das crianças, mas sim, quando acontece, da guarda provisória, até porque normalmente vai deixar, no mínimo, como lar de referência da mulher. Isso é comum, lar de referência quem tem responsabilidade de ficar com as crianças, não tem nada a ver com guarda compartilhada, essas coisas, mas é só para dizer, vai ficar com a mulher, depois se discute o que vai ser o principal, que, por exemplo, aí sim, se a guarda vai ser compartilhada, se a guarda vai ser unilateral, ou seja, só da mulher, enfim. E partilha de bens também. Então, guarda provisória pode até conseguir, é normal. Agora, definitiva não, é num processo, numa vara de família. É importante saber que tem uma assistência judiciária específica que trata justamente para a proteção da mulher dentro da Lei Maria da Penha. Então, se acontece algo e precisa para a vara de família, ou seja, o que for, vai ter uma assistência judiciária, que não é o judiciário, mas é a Defensoria Pública e os núcleos de prática jurídica das faculdades FIC, eles prestam serviço gratuito para quem precisa. Então, vai ter esse apoio também. E vão ter equipes multidisciplinares e tudo para cuidar tanto aí da mulher, da criança e até mesmo, como eu falei, do homem, né, do agressor, enfim. Então é importante vocês saberem sobre isso, tem muita informação. Eu tentei passar aqui de forma breve tudo que eu achava importante você saber. Mas se você quiser saber mais, tá com alguma dúvida, entre em contato, porque às vezes é uma dúvida específica ou você está passando por alguma situação, compartilha para que várias pessoas saibam o mínimo desse conteúdo. E se também você quiser saber o conteúdo, se assim, que bom que não está acontecendo nada ou com ninguém que você conheça, mas se você quer saber mais sobre esse conteúdo, tem um curso que é Saiba Tudo sobre Violência Doméstica que eu fiz.
falando desde como surgiu a violência doméstica até a Lei Maria da Penha, analisando tudo, vendo uma visão panorâmica da lei, explicando cada ponto para que qualquer pessoa consiga entender. Tem um link aqui abaixo. E é isso, um valor super acessível aí, que é mesmo para você saber se orientar e ajudar as pessoas, até porque às vezes você pode ajudar muitas pessoas, e eu sei que ler a lei é difícil, então eu busquei ser bem simples e tudo para vocês entenderem. Claro, eu fico num ponto diversas vezes ali nos pontos, né, da lei, explico também como ela surgiu, para quem às vezes a gente quer saber e não sabe de onde ela veio, de onde surgiu. Explico também em âmbito internacional, falo também de violência doméstica em outros países. Então, assim, é um conteúdo muito interessante. Ele é tanto para profissionais da área, né, estudantes do direito, principalmente para qualquer pessoa, mas às vezes a pessoa quer saber de uma forma simplificada, fácil e mais rápida. Mas, assim, tem diversas aulas, normalmente eu vou atualizando. Então, é um preço muito acessível, assim, que, assim, eu tô colocando aí, nem sei se vai continuar assim, e é uma área aí que eu tenho de fato atuação, então eu falo ali de alguns casos reais e tudo, para que tenha um dinamismo. E é isso, né? Qualquer dúvida pode entrar em contato, se acontecer alguma coisa e tudo, entre em contato, não deixa de tirar a dúvida, porque às vezes a dúvida sua pode resolver o seu problema, ou você, no mínimo, encontrar o caminho para ele. Então entre em contato aí com os links. E para saber mais com relação à informação, tem o curso de violência doméstica que eu recomendo muito. Então é isso, até mais, e acompanhe o canal, os vídeos, que vai ter muita coisa boa aí sobre esse assunto e diversos outros assuntos aí de negócios, questões espirituais, questões também de violência doméstica, parte criminal, dicas aí importantes. Então fica ligado, me acompanha aí, que eu normalmente trago informações mais para agregar e que a sua vida fique cada vez melhor. Então é isso, abraço e até mais.